paz do Senhor, guerreiras, queridas. Hoje nós vamos continuar falando a respeito dos dois caminhos. No áudio anterior, nós falamos do caminho largo, que é um caminho fácil de percorrer, mas é um caminho que leva à perdição, e do caminho estreito, que é um caminho que tem dificuldades, mas é um caminho que leva à vida. E só existe esses dois caminhos. E hoje nós vamos continuar falando um pouco mais a respeito disso. Eu gostaria que vocês meditassem na palavra junto comigo, em Salmos 119, versículo 105, que diz assim: Tua palavra, eu vou ler novamente. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amadas, imagine uma pessoa em um caminho totalmente escuro. Ela está ali naquele caminho. Ela vai conseguir enxergar para onde aquele caminho está levando? É claro que não, porque o caminho é escuro. E ainda que ela continue caminhando, ela não vai enxergar os obstáculos, não vai conseguir enxergar os perigos que existem nesse caminho. E é justamente o que acontece com a pessoa que está no caminho largo. É um caminho fácil de percorrer? É um caminho fácil de percorrer, porque a pessoa é só seguir a multidão que está agindo direcionada pelo seu coração, pelas suas próprias vontades. Então ela segue a multidão e ela consegue ir nesse caminho. Não é um caminho que tem dificuldades, porém é um caminho escuro, onde a pessoa ela não está enxergando o caminho, ela não está enxergando o perigo que aquele caminho traz. Então ela está andando no escuro. Porém, uma pessoa que ela está no caminho estreito, ela está sendo direcionada pela luz da palavra de Deus. Então vamos entender aqui. Quando a gente fala em escuridão, a gente está falando de falta de entendimento. Então, é a pessoa que ela está agindo por impulso, ela está seguindo as suas próprias vontades, mas ela não está enxergando as consequências que isso vai trazer, as consequências das suas próprias atitudes. Mas a pessoa que ela é iluminada pela palavra de Deus, ela tem um entendimento que aquelas atitudes erradas vão trazer consequências erradas. Então, ela vai seguir aquilo que diz a palavra de Deus, porque ela está enxergando o caminho. Ela sabe para onde aquele caminho vai levá-la. Amém? E aí, amadas, quando uma pessoa iluminada pelas verdades da palavra de Deus, ela tenta lançar pequenas frechas de luz para a pessoa que está no caminho escuro, no caminho largo, muitas vezes as pessoas elas se incomodam. Por quê? Porque quando uma pessoa ela está no escuro durante muito tempo, imagina aí a pessoa dentro de um quarto escuro durante muito tempo e chega alguém e abre ali a janela e entra pela janela aqueles pequenos raios de luz. Com certeza vai incomodar os olhos, com certeza vai. Isso quer dizer, amadas, que quando uma pessoa ela passa a vida inteira sendo enganada pelas mentiras de Satanás, né? Aquelas mentiras que já viraram verdades na sua mente, já viraram crença. A pessoa é enganada a vida inteira. E chega alguém com a palavra de Deus, pregando a verdade, pregando a palavra de Deus, vai trazer um confronto, vai trazer um incômodo. A pessoa não vai gostar, porque o que ela acredita é naquilo, naquelas mentiras que Satanás inventou. Então vai haver um confronto. E olha só o que a palavra do Senhor diz também lá no livro de João, capítulo 3, eu vou ler o versículo 19 e o versículo 20, que diz assim, ó. Versículo 19. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Amadas, quando há um confronto, né, da palavra de Deus, com as verdades da palavra de Deus, com as crenças que a pessoa tem, aquelas crenças que foram mentiras de Satanás durante toda a sua vida, a pessoa se sente incomodada. E esse incômodo, ele vem muito mais porque a pessoa consegue enxergar que aquilo que ela está fazendo é errado.
aquilo que ela está fazendo é ruim, a pessoa não quer. Ela não quer que alguém venha dizer o que ela fazer, se ela está fazendo certo, se ela está fazendo errado, mesmo porque aquilo que ela está fazendo lhe traz prazer momentâneo. Então, ela não tem aquele interesse de abrir mão daquilo que ela está fazendo. Então, há esse confronto. Aqui a palavra do Senhor fala, né, que todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Por quê? Porque é exposto. Quando a pessoa quer fazer algo errado, ela vai fazer o quê? Escondido. Por quê? Porque ela não quer que as suas obras sejam expostas. Então, esse confronto é inevitável. Mas por que nós devemos continuar pregando a palavra de Deus? Por que nós devemos continuar lançando luz de entendimento na mente das pessoas? Porque o Espírito Santo ele vai trabalhando. Ele vai convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E a pessoa vai começar a enxergar o perigo. Ela vai começar a enxergar que aquilo que ela está fazendo realmente é errado. E aquilo que ela está fazendo vai, apesar de trazer um prazer momentâneo, lá na frente vai trazer consequências ruins. Olha, amadas, às vezes as pessoas acham que quando ela está fazendo algo de errado, um pecado, isso só afeta a Deus. As pessoas não entendem isso. Amadas, Deus, ele abomina o pecado porque o pecado destrói o próprio ser humano. O próprio ser humano é destruído pelo pecado, pelas suas próprias atitudes. E isso afasta a pessoa de Deus. E Deus não quer isso, Deus quer que as pessoas se aproximem dele. Mas o pecado faz divisão entre o homem e Deus. E o pecado destrói o ser humano. Se uma pessoa que ela está no mundo, ela está ali sendo escravizada pelo pecado, ela nem sabe que está sendo escrava pelo pecado. Ela nem sabe que está sendo escravizada, né? Ela nem sabe disso. Mas se ela pudesse enxergar a sua própria alma, ela ia ver uma alma desnutrida, uma alma ferida, uma alma angustiada, toda cheia de ferimentos. É isso que a pessoa ia enxergar. Mas a pessoa não consegue ver por quê? Porque ela está sendo enganada. O seu entendimento está sendo bloqueado, ela não consegue ver. E somente com a luz da palavra de Deus é que a pessoa vai conseguir enxergar. E à medida que a pessoa vai ouvindo a palavra de Deus, mesmo que no começo haja esse confronto, esse desconforto, a pessoa não vai gostar, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a agir, ele vai começar a iluminar o entendimento da pessoa, ela vai começar a enxergar que está no perigo e precisa ser salvo daquele perigo. Ela precisa ser salvo daquela situação. E aí a pessoa, ela vai buscar ajuda. Ela vai buscar ajuda para sair daquela situação. Olha só, amados, o que diz aqui no capítulo 3 mesmo de João, mas no versículo 16, a partir do 16, diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então Deus, ele não quer jogar a pessoa no abismo. Não, ele quer tirar a pessoa do abismo, ele quer tirar a pessoa desse caminho ruim, para que a pessoa venha a ser salva, entende? Porém, as pessoas, elas resistem a isso. Imagina aí um corpo de bombeiros indo salvar alguém que não quer ser salvo. Olha só a dificuldade que vai ter, né? Querem tirar a pessoa ali do perigo e a pessoa querendo ir para o perigo. Mas, à medida que nós pregamos a palavra do Senhor, o Senhor, ele vai trabalhando na mente da pessoa. Versículo 18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do unigênito Filho de Deus. Isso quer dizer, a pessoa já está no caminho errado. A pessoa já está andando, caminhando para o abismo. Se a pessoa não acreditar na salvação que o Senhor está lhe oferecendo, ela vai continuar indo. Não é Deus que vai jogar a pessoa para lá. A pessoa mesmo está sendo conduzida. E o único jeito é que a pessoa ela saia daquele caminho escuro e ela venha para a luz, para o caminho de luz. Olha só o que diz aqui no versículo, eu já li o versículo 19, né? Já li o versículo 20 e agora
versículo 20, né? E agora vou concluir com o versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que vejam claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Porque à medida que a pessoa ela está indo para a luz, ela começa a enxergar ali as suas atitudes erradas. E à medida que ela vai enxergando as atitudes erradas, o Espírito Santo ela vai lhe ajudando a agir da maneira correta. E a pessoa começa a ter o entendimento de como agir. E aí ela começa a ter consequências boas. Ela começa a plantar o que é bom. Então ela começa também a colher o que é bom. Então, amadas, é tempo de nós analisarmos, né? A palavra do Senhor fala que Deus, lá no livro de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, fala que a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas. Então, se você quer seguir a Deus, se você está procurando isso, se você já consegue enxergar que você não está no caminho certo, você já começou a perceber que os prazeres momentâneos não suprem a necessidade da sua alma, se você já começou a compreender que você sente um vazio, que não consegue preencher com as coisas desse mundo, que somente Deus pode preencher esse vazio que você sente, então venha para a luz. Venha para a luz da palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus iluminar o seu coração. E aí você vai ver, você vai ser preenchido. A sua alma será tratada, será alimentada, será curada. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Porque é isso que o Senhor tem a oferecer a você. O Senhor tem a oferecer vida. O Senhor tem a te oferecer salvação. Tem a oferecer uma vida plena em Cristo Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todas na paz. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Em nome do Senhor.